Eu já vi várias empresas que não comunicam, elas passam recado. Trouxeram essa roupagem de gamificação para a melhoria contínua interna. E a comunicação é esse veículo muito importante, né? Como a gente vai falar, um veículo estratégico. Estratégico. Comunicação leva ao sucesso, mas leva ao fracasso. Então faça direito. Isso. Olá pessoal, bem-vindos ao Intralizando, o podcast que explora o universo da comunicação interna, da cultura organizacional e do RH. Meu nome é Milena Faneco e hoje nós vamos falar sobre um tema muito relevante para o mundo corporativo, que é o impacto da comunicação interna na excelência operacional e no desdobramento da estratégia. Ao meu lado eu tenho o Daniel Redaelli, que é o Head de Operações da Intralisa e que vai me ajudar a conduzir este tema muito especial com o Rodrigo Aguiar. E eu vou recorrer à cola para apresentar o Rodrigo. O Rodrigo é empresário, consultor e um estrategista focado em resultados, com uma carreira de 26 anos, passando por gigantes como Cristália, Deloitte, Gafisa, Gol Linhas Aéreas, Ericsson e muitas outras. Rodrigo é expert em excelência operacional, planejamento estratégico, OKRs, Lean Six Sigma e gestão de mudanças. Rodrigo, bem-vindo ao Intralizando. É um prazer ter você aqui com a gente. O prazer é de verdade todo meu. Eu fiquei, assim, muito feliz. Quando a Milena me fez o convite, eu já estava sabendo da iniciativa, já estava acompanhando, né, os episódios e achei fantástico. Espero de verdade que a minha experiência possa trazer contribuições, assim como vocês têm trazido, né, bastante relevantes para as pessoas que estão aí no mundo da comunicação e no mundo empresarial como um todo. Exato. E trazer o Rodrigo aqui, Dani, tem duas questões, né? O Rodrigo, além de fomentar a comunicação interna, porque o que ele produz é matéria-prima rica para a comunicação interna, ele ainda é um grande consumidor da comunicação interna. Total. Então, acho que a gente vai ter um papo bom aqui, né, Rodrigo? Demais. A gente sempre conversou sobre isso, né? Porque a gente já atuou junto. E a comunicação e a estratégia e a excelência operacional precisam estar muito próximos, porque são assuntos que precisam de veículo para chegar nas pontas. Sim. E a comunicação é esse veículo muito importante, né? É como a gente vai falar, um veículo estratégico. Estratégico. Então, para começar, conta pra gente como que você enxerga o impacto da comunicação no desdobramento da estratégia da organização. Olha, é total. Total. Por quê? Porque a gente sabe hoje, né, várias pesquisas já saíram falando a respeito de por que planejamentos estratégicos falham. Tá? E dentro dessas pesquisas é muito comum, praticamente em todas, você vai encontrar lá, entre vários itens, não tem uma só resposta, obviamente, mas entre vários itens, a comunicação. O desdobramento dessa estratégia para as pontas. Para você ter uma ideia, tem uma pesquisa da Culture Partners que levou alguns anos para ser finalizada, levou em conta a participação de 4.000 pessoas, tá? E nessa pesquisa, o que eles descobriram? Que 82% dos gestores diziam que tinham pouco ou nenhum poder de influenciar o comprometimento das pessoas. O que a gente chama aqui, né, aí, mesmo que seja em inglês, mas de accountability. Uhum. Então, esses 82% dos gestores diziam que tinham pouco ou nenhuma habilidade ou poder de realmente influenciar o accountability. E do outro lado, o pessoal, né, os colaboradores diziam que 91% desses colaboradores diziam que aquilo que eles mais viam que os gestores precisavam desenvolver era a capacidade de quê? De gerar accountability. Então, se a gente não tem uma estratégia adequada de comunicação, e aí sim, esses gestores preparados, que a gente vai falar bastante sobre isso, a gente não consegue fazer com que a estratégia chegue na ponta. Uhum. E se a estratégia não chega na ponta, vira o que acaba acontecendo, e eu já vi muito, né, dentro das empresas por aí, o quê?
a estratégia é um plano bonito que está na parede, ou um relatório entregue por um consultor, por uma consultoria, que está na gaveta do presidente. E aí, né, na hora de realmente ver o resultado, a gente acaba não vendo. E até para ilustrar isso que você trouxe, né? A Aberge soltou uma pesquisa recente, Exato. né? Junto com a Ação Falando Integrada, que afirma isso que você está falando, né? Desdobrar estratégia é um dos 5 maiores desafios dos profissionais de comunicação. Sem hoje. dúvida. Agora, você falou bastante de estratégia, né? Dessa importância. Muitas vezes o colaborador, principalmente aquele colaborador mais time operacional, que está mais distante, para ele pensar em estratégia é algo tão fora da realidade dele, né? Que às vezes ele pensa assim, pensar estratégia não é para mim, ele nem sabe o que é isso, né? Como que a comunicação pode ajudar a transformar a estratégia da empresa factível para o colaborador, né? Como que a gente consegue fazer essa comunicação, essa estratégia, chegar, alcançar esse público para que ele consiga entender, né? E se engajar nela, né? Para buscar esse resultado junto com a organização. Olha, tem várias coisas que podem ser feitas, né? Mas eu acho que a principal, inclusive eu vi no episódio de vocês sobre storytelling, que eu achei fantástico, é saber contar uma história. Caramba. Se você não souber contar o que é a estratégia, é aquilo que você falou, o cara lá na ponta, não precisa nem ser tão operacional. Porque às vezes a gente fala, só o cara operacional não vai entender. Não, eu já vi gestor que não entende direito o que a estratégia quer dizer para ele. E porque não foi comunicado de forma adequada, porque ele não participou da construção também no momento adequado. Então, eu vejo que a capacidade de conseguir transformar, é isso. Traduzir, interpretar. Aquilo que é o plano estratégico, que a gente sabe que tem alguns aspectos do plano estratégico que são bastante abstratos, outros são muito práticos, porque você tem números e tal. Sim. Mas para o cara que está na operação, muitas vezes o número não faz tanto sentido. Ou ele não consegue perceber qual é a participação dele na construção do número. Isso, eu ia chegar exatamente aí, né? Às vezes ele viu lá, 90% do, sei lá, EBITDA. Ele não sabe o que é EBITDA. Não sabe. Ele nem sabe o que é isso. E não sabe de que forma isso pode influenciar no trabalho dele, como o trabalho dele influencia nesse EBITDA e de que forma a empresa pode ir para frente ou não se esse número não for atingido, ou se esse número não for consistente. E o como, né, chegar nesse número. Exatamente, o como. Que é essa que é a estratégia, é o como chegar nesse resultado. É interessante porque, primeiro que eu acho que assim, né, a grande parte ainda das empresas, sem generalizar, mas já estou generalizando, né, ainda se preocupa muito mais em passar recados do que de fato fazer uma comunicação interna estratégica. Vamos lá, tá? Mas aquelas que fazem a comunicação interna, é interessante que às vezes um mesmo assunto, um mesmo comunicado, precisa ser traduzido de diferentes formas para ser transmitido internamente. Sem dúvida. Para falar a língua do público, né? Conhecer o público. Você sempre fala isso, né, Milena? Conhecer o público é fundamental, né? Para você saber traduzir, transformar. Você usou uma palavra muito legal. Transformar aquele material, aquele conteúdo, aquela estratégia em algo que seja perceptível, tangível para o público que está sendo impactado por isso, certo? É isso aí. E eu achei bacana você ter falado uma palavra que eu pensei em falar. Falei, não, mas isso é muito forte. Mas é verdade. Muitas vezes, eu já vi várias empresas que não comunicam, elas passam recado. Né? E é a verdade. Então, se você consegue ter a comunicação como um pilar estratégico, você vai conseguir fazer isso que você colocou. Poxa, para cada público, qual ferramenta eu devo usar? De que forma eu devo transformar essa mensagem para que esse público consiga entender? Muitas vezes a gente vê as pessoas achando que eu vou fazer um comunicado, né, ou até um evento e todo mundo vai entender. Legal, isso faz parte. Tem que ter também, né? É muito comum que tenha. Mas a gente não pode confiar só nisso. Existem ferramentas, existem metodologias e existe como você realmente
transformar a mensagem para que cada público realmente entenda. Sim. E tem uma outra questão, né? Aqui a gente está falando de um passo que é pelo menos comunicar algo. Tem empresas que nem comunicam a estratégia. Não comunica. É que passa longe. Não comunica. E a gente sabe que o colaborador que não sabe para onde a empresa vai para qualquer lugar, né? Ele não se engaja, ele não se sente ele não é envolvido, né? Tá, eu estou trabalhando aqui para quê? O que eu faço de fato, né? E isso no dia a dia se reflete em turnover, insatisfação, baixa produtividade, né? Sentimento de pertencimento, erro. E para mim, né, no meu caso, que trabalho diretamente com a estratégia e com a excelência, influencia diretamente no não atingimento dos objetivos. Exato. E se a gente não atingir os objetivos, a gente pode estar comprometendo a continuidade da empresa. Claro que isso não é do dia para a noite, a gente sabe disso. Mas no longo prazo, se a gente não busca tratar essa questão, a gente pode sim comprometer a sustentabilidade da empresa e, inclusive, a permanência dessas pessoas que estão querendo descobrir para onde estão indo e não sabem. Quantas vezes, a gente sabe disso, quantas vezes a gente já ouviu colaborador em outras empresas falando assim, olha, eu sei que tem um plano estratégico aí, mas eu não sei para onde a gente está indo. Caramba. Porque não foi comunicado. Ou foi comunicado errado. É uma desconexão muito grande, né? Muito. E é por onde tudo começa, Dani. Né? É por onde tudo começa. Se eu não sei para onde a empresa vai, como que eu me engajo? E assim, onde estão os CEOs das empresas que não entenderam isso ainda? Muitas vezes preocupados só com o resultado e não com o processo. Tem isso. Sei, é isso? Mas tem muitas coisas envolvidas, né? Isso, a gente está falando de pessoas. Porque quando a gente está falando de comunicação, a gente está falando de pessoas. Né? E a verdade é o seguinte, tem muito CEO, primeiro, né? Vamos tentar elencar algumas possibilidades. Tem muito CEO que não gosta de se comunicar. Não tem a habilidade ou não tem o gosto para isso. Fala, não quero aparecer. Tem isso. Mas ele pode delegar. Ele pode delegar. Só que a cara dele, a presença dele, a mensagem que ele tem que passar é muito importante. Então, óbvio, a gente não pode prescindir de um departamento de comunicação. Tem que ter. Mas se a gente não tem... E aí não estou falando só do CEO, tá? Começa pelo CEO. Mas se você não tiver CEOs, diretores, ou VPs, gerentes e coordenadores fazendo parte... né, sendo de verdade parceiros do departamento de comunicação, aí a gente vai ter problema. Então, aí você pergunta, mas onde está esse pessoal? Eles, às vezes, pode ser isso, como que eu falei, não tem esse gosto. Tem situações, por exemplo, em que a empresa tem medo de levar dados sensíveis para a empresa toda. Então, muitas vezes, o cara fala, não, eu não vou falar sobre a estratégia com as pessoas, porque eu não posso falar para todo mundo sobre o que a gente está imaginando, está planejando para a empresa, porque se isso vazar, os concorrentes vão saber, o mercado vai saber, então eu não posso falar. Bom, mas aí, junto com o departamento de comunicação, a gente, e de planejamento estratégico, que é uma parceria que a gente precisa ter, a gente vai definir o quê? O sistema de governança, a governança da informação. Em que medida e de que forma eu vou divulgar e para quem. Mas esse, eu vou dizer para vocês, esse é o tipo de planejamento que eu vi pouquíssimas vezes até hoje. Infelizmente. Eu enquanto você estava falando, eu estava tentando colocar as empresas em caixinhas de maturidade diferente. Eu acho que tem empresa que nem, como a Mi falou, né, ainda nem tem uma área de comunicação interna. Isso às vezes é executado de forma secundária por alguém de alguma outra área. Às vezes, em grande parte, embaixo do RH, né? Muitas vezes. E nada contra, mas é um step a mais para chegar no topo, né? Porque a estratégia ela começa lá de cima. Então o caminho da informação tem que ser, não pode ter barreiras, né? Daniel, você colocou um ponto que é, assim, na minha visão, essencial. Essencial. Já conversei com muitas pessoas, em muitas empresas, e o que a gente vê é o seguinte... Mais uma vez, nada contra a estrutura de estar num lugar ou no outro, às vezes por uma questão, né, de cultura ou até mesmo de ter braço suficiente, a coisa foi estruturada dessa forma. Sim.
Mas a comunicação, ela precisa estar próxima da estratégia. Isso. E mais, a comunicação precisa ser um pilar dentro da estratégia. Porque se eu faço estratégia, eu estou falando como um especialista dentro da área de estratégia. Se eu crio a estratégia e dentro do meu plano estratégico eu não considerar a comunicação, é mais um plano para ficar no papel e para provavelmente gerar muito problema lá na frente. Com certeza. E um desafio, né? Quantas áreas de comunicação, na hora de fazer o planejamento do ano seguinte, sentam, em primeiro lugar, com a área de planejamento estratégico, para definir quais são as prioridades da empresa, quais são as estratégias da empresa, para poder montar um calendário estratégico. Né? E daí sai fazendo um monte de coisa, né? Acaba não priorizando aquilo que precisa ser prioritário, e daí a comunicação, ela é rica, tem um monte de coisa, mas nenhuma estratégica. Mas assim, eu sei que você sabe disso, né? Mas eu quero reforçar aqui o seguinte, por que isso acontece muitas vezes, né? Na minha visão, na minha experiência, isso acontece principalmente porque a alta gestão, embora até valorize a comunicação, não é uma verdadeira patrocinadora, como a gente estava falando. Se a gente tem essa alta gestão como um patrocinador da comunicação, poxa vida, eu sei que a comunicação é uma das partes da estratégia. Ela não é apenas como a gente estava falando, né, o veículo. Ela é uma das partes da estratégia. Então eu preciso trazer ela para a próxima, eu preciso fazer acontecer. E aí tem uma outra questão importante, que é o quê? Se a alta gestão não é também comunicadora, aí a gente acaba perdendo. Ele tem ali o apoio, dá o apoio, mas não é comunicador. Então a gente perde muita da força necessária para que essa estratégia chegue na ponta. Exato. E daí, Rodrigo, para quem está nos assistindo, que pode estar falando assim, poxa, eu sei de tudo isso, mas como que eu faço para minha liderança entender que é importante desdobrar a estratégia? Então, Rodrigo, como que a gente pode superar esse desafio e trazer a liderança para entender esse contexto e essa importância da comunicação como parceira estratégica e do valor que é o desdobrar dessas estratégias? Olha, é o que eu falei, né? A gente já tem várias pesquisas que mostram isso, né? A comunicação, ela é sim um fator crítico para a efetividade de um planejamento. Então, assim, a primeira coisa que normalmente eu busco apresentar são essas pesquisas, mostrando, olha, se a gente não comunicar de forma adequada, a gente vai ter problema. Eu já participei de inúmeros planejamentos em outras empresas por aí no mundo, onde as pessoas fazem o seguinte, planos maravilhosos, planos muito bem feitos, só que com uma incapacidade muito grande de desdobrar. E aí fica naquele nível muito mais, vamos dizer assim, abstrato, as pessoas não conseguem traduzir. E se não conseguir traduzir para o seu dia a dia... Como que elas executam? Não executa. E aí, elas são cobradas por isso. É uma coisa muito engraçada. Quer dizer, se não fosse trágico, seria engraçado. Mas a gente vê que elas são cobradas pelo objetivo estratégico, mas elas não sabem direito para que aquele objetivo estratégico precisa ser feito, de que forma precisa ser feito. E aí entra que um planejamento estratégico bem feito, ele vai ter a parte estratégica, a parte tática e a parte operacional. Nessas três camadas, é muito comum que a gente não envolva todas as pessoas. Sim. E sem envolver todas as pessoas, elas não vão entender. Então, primeiro ponto, envolver as pessoas, e principalmente aí no caso os líderes, né? Gestores. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi e até aproveitar para complementar a pergunta da Milena. Primeiro de tudo, quem está precisando de uma dica aí para convencer o CEO, né, o decisor a investir mais em comunicação interna, está disponível na internet, Google, sites de pesquisas, até o GPT, se bobear, deve ter informações sobre dados de como a comunicação interna estratégica bem feita traz resultados positivos. Sim. Produtividade, diminuição de turnover, satisfação, etc e tal. Ok? Ok. Beleza. Agora... vamos deixar isso aqui de lado um pouquinho, vamos falar, complementando a pergunta da Milena. Como você acha que deveria ser o departamento de comunicação interna ideal? Porque eu vou até antecipar a sua resposta para entender se eu estou sendo um bom aluno aqui hoje. Vamos lá. Tem que ter alguém com habilidade de planejamento estratégico. Tem que ter alguém que entenda o planejamento estratégico, no mínimo. Tem que ter alguém com habilidade de olhar para o planejamento estratégico da empresa e ser capaz de desdobrar isso
em plano de ação através da comunicação, certo? É mais ou menos isso. Porque o desdobramento da ação, ele precisa ser, como eu disse agora há pouco, né? Ele precisa ser feito em conjunto com as lideranças, porque o que acontece? Aqui está o plano. Tá. Esse plano eu preciso gerar ação. Essas ações, que aí a gente vem no tático e no operacional, eu preciso chamar os líderes de cada uma das áreas e falar, olha, como que a gente vai chegar nesse objetivo aqui? Eu quero crescer, sei lá, tô chutando aqui, tá? Eu quero crescer o meu faturamento em 25%. Tá. Então eu vou chamar as áreas que estão ligadas a esse objetivo. Todas as áreas estão ligadas? Não. Mas de certa forma, todas vão participar. Seja um financeiro, seja o desenvolvimento de produto, seja qualquer área. Mas eu chamo principalmente aquelas que estão ligadas diretamente. Olha, eu tenho esse objetivo aqui. Como é que, de forma bem, assim, básica, tá? Colocando em um big picture. Como que a gente consegue fazer isso aqui? Qual que é o plano de ação? Sabendo, e aí, obviamente, olhando para o planejamento estratégico, sabendo que eu tenho essas potencialidades, essas forças, essas ameaças, eu tenho essas fraquezas, eu tenho toda essa capacidade de execução aqui interna. Como é que a gente consegue chegar nisso aqui? Aí, essas pessoas ligadas a isso, a esse objetivo estratégico, vão criar o plano. Esse plano tem que ser feito em conjunto com a área de comunicação. Porque a área de comunicação, entendendo o plano, vai traduzi-lo de forma que lá na ponta as pessoas consigam entender. Por público. Por público. Tem que falar a linguagem do público, né? Tá. Enquanto vocês estão falando, eu estou aqui bolando na minha cabeça o departamento ideal, né? Então tem que ter alguém com essa habilidade visão de sistêmica, né? articular, inclusive. Isso, nossa, demais. Não é? Porque você tem o planejamento estratégico que vem de cima da empresa, você tem que ter habilidade para articular isso internamente, chamando gestão, liderança, vem cá, vamos conversar, como é que a gente... Isso é uma coisa. E eu acho que a gente vai acabar esbarrando já em uma outra pessoa ou alguém que faça parte do time que tenha habilidade de traduzir. Aí já estou falando mais no tático mesmo, sabe? Vai ser um vídeo com storytelling feito dessa forma. Ou seja, alguém que tem o poder e a capacidade de colocar em prática. Exatamente, de colocar essa tradução em prática. Porque aí, olha que legal, né? E aí eu fico empolgado com esse negócio, né? Acabo até falando demais. Por quê? Porque realmente, quando você começa a envolver as pessoas, você começa a ver o quanto aquilo tem potencial de dar certo. Então imagina, você chama os líderes para poder fazer esse desdobramento das ações. E eles vão dizer como que tem que ser feito. Por quê? Isso eu sempre falei para as minhas equipes. Não tem ninguém que entende melhor do trabalho a ser feito do que a ponta. Então, o cara da ponta que entende muito bem do trabalho dele precisa estar junto, né, de planejamento estratégico e da comunicação, no caso, né, nesse caso que a gente está discutindo aqui, para que aí sim, poxa, o cara da ponta sabe o que tem que ser feito, sabe desdobrar, sabe construir. E aí sim, a gente vai utilizar essa capacidade maravilhosa e até muitas vezes, né, para quem está de fora, parece meio mágico, de transformar um objetivo tão, vamos dizer assim, árido muitas vezes, numa história que engaja, numa história que emociona. Quantas vezes eu falei pra Milena, caramba, esse negócio que se produziu, eu quase chorei. E é de verdade. É real. É real. Isso aqui foi muito bom. Eu me senti feliz de fazer parte dessa empresa por conta desse negócio que você fez aqui. Olha isso. O poder da comunicação. É isso. Eu já te agradeci antes. Já, e eu falo mesmo. Mas é muito legal isso que a gente está falando, né? Porque a gente está falando de teoria e prática ao mesmo tempo. Né? Isso facilita para quem está nos ouvindo agora, né? Então, primeiro, para entender o que precisa ser feito e a diferença do resultado, né? Porque quando você faz um material que, como você falou, né, emociona, significa que ele conectou, ou seja, ele cumpriu com o objetivo estratégico dele. É isso, agora tem que sustentar. Sustenta, né? Que eu acho que é um dos grandes desafios, é sustentar. É sustentar. Porque quando você soltou, parou ali. Mas uma empresa, ela não cresce só ali, ela é contínuo. Isso. Ela precisa ser sustentável. Esse crescimento precisa ser sustentável. Vai parar. Agora, enquanto as empresas estão, na sua grande maioria, mais uma vez eu estou aqui generalizando, mas investindo muito tempo, energia e dinheiro em comercial e operação, é importante tudo isso aqui que a gente está falando, porque no final das contas,
o impacto positivo que tudo isso que a gente está falando gera é na mesma pessoa, do comercial e da operação. Sem dúvida. Precisa ser concomitante. É isso. Vai melhorar ainda mais o resultado esperado. E olha que interessante, você resumiu de forma muito boa, porque assim, eu tenho que investir na operação, claro, eu tenho que investir nas vendas, eu tenho que investir na empresa como um todo. Mas lembra que a gente disse? A comunicação, ela é um pilar da estratégia. Então, se eu não... Na hora que eu definir que eu preciso, por uma questão de objetivo estratégico, fazer esses investimentos, se eu não souber comunicar de forma adequada, eu posso estar rasgando dinheiro muitas vezes, porque eu já vi projetos com investimentos altíssimos simplesmente não trazerem resultados e serem cancelados porque não foram comunicados adequadamente. Olha só. E daí, né, voltando, você falou uma frase bacana aí, comunicação é um pilar da estratégia. Isso é cultura. É cultura, exatamente. Isso é cultura. É cultura, e por isso que eu disse, precisa vir de cima. Se não vier de cima, e eu já participei de situações que o CEO e a alta gestão não tinha essa cultura e não estava disposto. Eu falei, então tudo bem, não tem problema, a gente não vai conseguir fazer esse trabalho. Ou se fizer, não vai dar resultado. Não vai dar resultado. Né, eu não gostaria de continuar dessa forma, porque eu não quero ser responsável por não dar certo. Se nós não tivermos as condições para atingir o resultado, eu não quero fazer parte disso. Faz sentido. Faz sentido mesmo. E é isso mesmo. E às vezes a coisa não dá certo, a culpa é do comunicado que não foi bem feito. Mas não é um comunicado. Mas é sempre assim, né? É sempre. Assim. Todas as vezes que eu vi, infelizmente, tá? Mais uma vez, se não fosse trágico, seria como? Todas as vezes é uma questão de terceirização. Né? A culpa é do outro, a culpa é do... Eu fiz a estratégia, eu fiz a minha parte, eu sou o gestor, eu sou o líder, eu sou o CEO, eu defini para onde tem que ir. Mas não comunicou direito, meu amigo. O cara não sabe lá na ponta o que ele precisa fazer e de que forma precisa fazer e por que ele precisa fazer. Mas é para crescer a empresa, para ganhar dinheiro, para empresa... Não, mas isso não conectou com ele. Não é esse o ponto. Talvez conecte com você, com ele não. Não fez sentido pro outro, tem que fazer sentido, né? Tem que ter... a historinha que a gente conta muda tudo. É isso. Não tá errado investir no comercial. De forma nenhuma. Não tá errado. Precisa, né? Mas precisa ter alguém olhando para esse outro lado. É concomitante. Se você não leva isso em consideração no seu plano, o seu plano está falho. É isso. Né? Se você for pegar... Vou dar um exemplo aqui muito prático, que muita gente que está assistindo não vai poder entender. Se você pegar as melhores práticas lá do PMI, um dos pilares do projeto é comunicação. Explica para a galera o que é PMI. PMI é o instituto, né, mundial que, vamos dizer assim... normaliza as regras para a gestão de projetos. Então, e não só normaliza as regras, né, as ferramentas e todas as metodologias de gestão de projeto, como também certifica os profissionais que atuam nessa área. Então, para que você possa ser um bom gestor de projetos, ou seja, algo que sai de um plano, é colocado em prática para atingir um determinado resultado, para você ser um bom profissional de projeto, você precisa ter um dos seus pilares atuar de forma muito bem em comunicação. Então, quando a gente está falando de um projeto, de um objetivo estratégico, a analogia é a mesma. Então, eu preciso ter também, levar em conta, na hora que eu estou criando o projeto, como que eu vou comunicar esse projeto, de que forma eu vou comunicar as pessoas, qual vai ser a periodicidade, quais vão ser os canais, de que forma eu vou chegar até essas pessoas. Muito bom. Falando em experiência e falando em prática, então, agora. Quais são as melhores práticas para criar um ambiente onde a comunicação estratégica seja valorizada, Rodrigo? Olha, melhores práticas, a gente pode falar de várias, né? Considerando que a gente já tenha o patrocínio, já tem o apoio da liderança, vamos dizer que já existe, as pessoas querem isso, né? E estão dispostas a. E eu acho que a melhor... Quando as pessoas estão dispostas, quando você pega um ambiente já preparado, no sentido de todo mundo quer que a coisa aconteça, a melhor coisa que a gente pode fazer é ter o envolvimento dos demais líderes na comunicação. Parceria, aliança. Parceria. Porque, assim, você pode ter um
com muita competência, competentíssimos. Com muita competência e tal. Mas se você não tiver multiplicadores da comunicação dentro da empresa, e não é qualquer multiplicador, é só o líder das pessoas. Se você não tem esses líderes como, de verdade, parceiros, dá certo? Até dá, mas com algumas limitações, porque quando a gente consegue envolver os líderes, a gente está conseguindo, em alguma distância, vamos dizer assim, também trabalhar na cultura. Porque a cultura, como eu disse, né, na minha visão, ela extravasa de cima para baixo. Se a gente tem, eu já tenho então a alta gestão, CEO, presidente e vice-presidentes engajados em comunicar. Agora eu tenho também, preparei, porque isso daí é uma coisa que a comunicação pode ajudar, preparando e treinando esses líderes, diretores, coordenadores, gerentes, para comunicarem adequadamente. Como você viu a pesquisa que eu citei aqui no começo, né? Os caras não se sentem preparados para gerar accountability. Não se sente. Então, se eu consigo preparar esse pessoal para comunicar de forma adequada, olha, a chance disso dar certo é muito alta, porque eu tenho, desde cima até as pontas, comprometimento. E aí, se eu tenho, obviamente, um departamento de comunicação bem estruturado e que usa todo o ferramental para conseguir tocar cada uma das pessoas lá na frente, aí eu diria que tem tudo para dar certo. Ou seja, eu sempre falo que a comunicação é o parceiro estratégico essencial para maximizar o valor do negócio. Sem dúvida, sem dúvida. É isso. Muito bom. Agora vamos falar um pouquinho de melhoria contínua. Opa, adoro. Muitas empresas investem rios de dinheiro em metodologias XYZ aí para melhoria contínua. Mas enfrentam resistências à mudança. Enormes. Você investe em melhorias, mas você não quer mudar, né? Como que a comunicação interna pode ser um recurso para reforçar essa cultura de melhoria contínua? Quando as pessoas me falam a respeito dessa dificuldade, né, de implementar a melhoria contínua na prática, porque as pessoas têm resistência e tal, eu sempre digo o seguinte: as pessoas, a empresa e os colaboradores, vamos dizer assim, eles não têm resistência à metodologia, à ferramenta, ao que quer que seja. O que eles têm resistência é em mudar algo que eles não sabem por que está mudando. É mudar algo que, na cabeça deles, poxa, mas eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Por que eu vou ter que mudar? Falta clareza. E essa é a palavra. Falta clareza. E sem clareza é muito difícil. Pra você ter uma ideia, eu já vi situações em que, quando eu fui apresentar para uma empresa um plano de implementação de excelência, né, dentro da empresa, o CEO falou assim: nossa, você está ficando louco. Se eu implementar um negócio desse aqui dentro, a empresa inteira vai ficar contra você ou contra mim. Porque ninguém quer mostrar onde tem problema. Porque, obviamente, quando você pensa em excelência operacional, melhoria contínua, eu tenho que identificar onde tem pontos a serem melhorados para melhorar. E o que isso diz? Né? Óbvio, ali no momento não era a oportunidade de falar isso. Mas isso diz muito claramente que a cultura da empresa, ou pelo menos daquela pessoa, e que obviamente acaba indo para baixo também, é de culpabilização, é de punição e não de resolver problemas. Aí por isso que muitas vezes existe resistência. Então, se lá na ponta a pessoa pensa o seguinte: vai vir alguém aqui e vai dizer que eu tenho que melhorar o meu processo, melhorar a forma como eu trabalho. E aqui a gente sabe que a cultura é de culpabilização e de punição. Vou jogar a culpa em alguém. Ou não vou mostrar nada. Vou esconder. E aí a gente tem muitos, eu já vi, inclusive, no LinkedIn tem alguns evangelizadores que são evangelizadores negativos da excelência operacional. Eu já vi esses caras. Lá fora do Brasil tem
alguns. E eles falam, não, já foi provado que a excelência operacional não traz resultado. Não, ao contrário, foi provado que traz resultado. A questão é que você a excelência operacional não é um fim em si mesmo. É uma ferramenta que precisa ser levada em consideração toda a cultura, né, da empresa, no sentido de que as pessoas precisam entender que tudo pode ser melhorado. E quando eu dou treinamento sobre isso, eu falo para as pessoas, olha, melhoria contínua é um negócio tão viciante, mas tão viciante que você vai aplicar na sua vida. Eu aplico na minha. É um negócio muito legal, porque tudo pode ser melhorado. Não existe o que não pode ser melhorado. E quando você coloca isso na sua cabeça, você fica o tempo todo pensando, o que eu posso fazer para fazer isso aqui melhor? É verdade. Inclusive a si mesmo. Exatamente. E aí, vocês conseguem entender o quanto isso é contagiante no sentido de que, caramba, se todo mundo, se a gente conseguir, através da comunicação, isso. Eu ia chegar lá agora. Passar essa mensagem, né, com clareza, passar essa mensagem de que, cara, se a gente melhorar o seu trabalho, você está se melhorando enquanto profissional. Isso. Você está melhorando enquanto pessoa. Porque tem gente que fala assim, poxa, uma das metodologias, por exemplo, de melhoria contínua, que o pessoal usa muito, né, Lean Six Sigma, é o 5S, né? Para muita gente, o 5S... É mais comum, acho que todo mundo conhece. Muita gente acha que o 5S é só uma metodologia que para descartar coisa e tal, não sei o quê. E eu já vi muitas empresas, tá, em que tem auditoria de 5S. E aí o que acontece? No escritório, por exemplo, tem auditoria de 5S, então muitas vezes o pessoal define, na minha mesa aqui tem que estar o teclado, aqui tem que estar o porta-retrato, aqui tem que estar o monitor, a gaveta tem que estar arrumada de tal forma. Então, quando sabe que vai ter auditoria de 5S, o pessoal sai arrumando tudo. Ou seja, é inefetivo isso daí, não foi feito de forma correta. Não tem cultura adequada para absorver isso aí. Sim. A pessoa não entendeu para que serve o 5S. Sim. Fato. E você concorda que muitas vezes essa resistência é o medo de expor o erro, né? Sim, sem dúvida. Como que a gente muda essa cultura? Como que a gente abre a empresa para uma cultura de experimentação, onde o erro pode ser um processo de inovação, pode desencadear um processo de inovação, de melhoria? Sempre leva a isso. Sempre leva a isso. Quando a gente tem uma cultura que valoriza a melhoria contínua, a inovação ela está no DNA das pessoas. Não é do departamento de produto nem de inovação. Está no DNA das pessoas. Agora, como fazer isso? Tem que mexer na cultura. Como eu disse, você vê o CEO que fala um negócio desse, se você não mexer na cultura, você não consegue fazer isso de forma adequada. Entendido. Agora, vamos falar de comunicação aqui. Dentro da sua experiência, quais práticas de comunicação, e, lógico, todas elas voltadas para clareza na comunicação também, você acha que são adequadas e que contribuem para fortalecer essa cultura? Eu acredito que a melhor forma seja o estudo de caso e mostrar esses casos, né? Levar para as pessoas o que aconteceu. Para você ter uma ideia, só para contextualizar o que eu estou dizendo. Na maior parte das empresas que a gente implementa plano, né, e programa de melhoria contínua, isso ocorre através de um piloto. Então você faz um piloto com alguns projetos, aí expande esse piloto para uma outra área, e aí a gente começa... eu já sei que a cultura não está tão bem ajustada. Eu vou junto com o departamento de comunicação. Olha, a gente tem esses projetos que trouxeram esses resultados. Eu quero que a gente faça uma comunicação. Aí pode ser vídeo, pode ser comunicação realmente em texto, eventualmente. Mas gerar para as pessoas o exemplo de que, olha, tal pessoa ou tal departamento colocou em prática a melhoria, trouxe esses resultados e olha, agora eles estão sendo celebrados, isso aqui é bom. Ninguém foi, ao longo do processo, queimado, demitido por conta disso. Eu já participei de projetos, só para finalizar essa parte, eu já participei de projetos que a lista de causas raiz de um determinado desvio no processo lá tinha inúmeras possibilidades. E aí, a gente tem que fazer a validação, né, dessas causas raízes. Então, começou com a primeira, testou. Não era isso. A segunda, testou. E foi indo. E o pessoal começou a desanimar. Falou, poxa vida, eu tô com medo de mostrar que a gente não está conseguindo o resultado de achar a causa raiz. A gente pode ser punido. Não, você não vai ser punido.
Se a gente aplicar a metodologia até o final, você vai encontrar a causa raiz e vai mostrar o porquê e vai corrigir. E corrigindo vai trazer a melhoria. É basicamente colocar em prática, tá? E eu sempre uso isso nos treinamentos. Aqui, um filme, um desenho animado maravilhoso, recomendo para quem tem filho, assista com seus filhos, obviamente. Muito bom. Se chama A Família do Futuro. Nesse desenho, o pessoal mostra para um determinado personagem lá, que é o principal, que não tem problema errar. A partir do momento que você erra, você descobriu uma forma de não fazer. Você está livre para tentar de novo. Você não vai ser punido. Então, a comunicação precisa mostrar isso para as pessoas. É o pensamento do Thomas Edison, por exemplo, né? Eu achei a enésima vez, a enésima tentativa, a enésima forma de não fazer a lâmpada, até que eu chegue na lâmpada. Eu lembrei de um caso de sucesso, que inclusive é cliente Intralisa, de uma empresa que ela gamificou isso. Oh, nossa, muito bom, hein? Então, o colaborador, ele vai levantando os pontos que ele identifica que carece melhoria. E conforme isso vai sendo tratado internamente e os resultados positivos dessa melhoria aplicada vão surgindo, ele vai ganhando pontos e ele concorre a sorteios e tudo mais. Então, fantástico. Eles trouxeram essa roupagem de gamificação para a melhoria contínua interna. Fantástico, porque isso gera vontade nos outros de participar também. Sim, deu protagonismo ao colaborador e ajudou a empresa ao mesmo tempo. Exatamente. Muito bom, muito bom. E aí, né, numa situação como essa, né, ter uma ferramenta como essa, né, uma intranet, por exemplo, né, um portal de comunicação. Uma intralisa que consiga levar isso para as pontas, né, das várias formas que a gente sabe que é possível. Poxa, você consegue mostrar para as pessoas que, caramba, tem gente fazendo um negócio que é, às vezes, tão simples e que tá ganhando ponto por isso, está sendo premiado por isso. Reconhecido, né? Reconhecido. Fantástico, motivado, fantástico. Motivado, muito bom. A gamificação, ela tem um poder absurdo para engajar. Sim. Né? Sim. Muito bom, muito bom. A gente sabe que o funcionário, quando ele entende o impacto do seu trabalho no engajamento, ele produz muito mais. Demais. Ele se engaja muito mais. Isso é fato. Né? Como que as lideranças podem usar essa comunicação para conectar os times ao propósito maior da organização? Olha, já falamos aqui da questão do storytelling, né, de saber contar a história. Mas tem mais do que isso, né? Até há pouco tempo eu escrevi um artigo que falava exatamente disso, né? De que na época lá da corrida espacial, o presidente Kennedy conseguiu, e isso é fato, tem estudos aí sobre isso, né? Na escola de Wharton, por exemplo, tem um estudo que mostrou isso. O pesquisador, ele foi atrás de todos os documentos da época, uma quantidade enorme, e ele conseguiu mostrar que o presidente Kennedy, na época, ele conseguiu tocar 400 mil pessoas, que era a quantidade de pessoas que trabalhavam ligadas ao projeto de mandar o homem à Lua. A ponto de que um faxineiro, quando foi perguntado o que ele estava fazendo lá, aquela hora da noite, pelo presidente, o presidente chegou lá uma determinada hora, falou, mas o que você está fazendo aqui? Nessa hora e tal. O faxineiro falou assim, senhor presidente, eu estou aqui porque eu preciso fazer esse trabalho porque eu vou mandar o homem para a Lua. Olha só. Né? Propósito. Então, assim, é possível fazer isso? E ele fez, óbvio, né? Tem toda uma questão aí envolvida que, poxa, era o presidente, que tem uma figura carismática e tudo mais, mas entra naquilo que a gente estava falando. Olha a importância de você ter a liderança engajada, ser a voz, né, que leva à frente essa comunicação. Entender a missão da empresa que você está, né? E tomar ela para si, né? Se apoderar também, né? Dessa missão. Se apoderar e se empoderar no sentido de eu posso fazer alguma coisa. Sim. Eu tenho certeza que o faxineiro, ele não sabia de detalhe técnico do motor, do foguete ou da estratégia de concorrência com a Rússia, mas ele sabia o que ele podia fazer. Sim. Então, é possível, sim, a gente divulgar para cada um dos participantes a parte que compete. E aí, dentro de saber a parte que compete, a excelência operacional eu acho que pode ajudar muito em conjunto com a comunicação interna. Por quê? Porque quando você
mapeia os processos fim a fim e mostra para as pessoas, aí para mostrar, a gente precisa comunicar adequadamente como esses processos afetam todas as pessoas da cadeia e como esse processo afeta os resultados, a pessoa entende, caramba, meu trabalho é importante. Eu preciso fazer melhor, eu preciso fazer bem feito, eu preciso fazer com mais agilidade, porque se eu não fizer, o cara ali na frente não vai receber. A gente está em 2025 e a maioria das empresas ainda funciona em silos. Pois é. Eles não, as áreas não enxergam o impacto do seu trabalho na área do lado. Muitas vezes nem sabe que o processo passa pelas duas. Sim. Eu sei que o que eu faço aqui vai para um outro canto. Agora, de que forma isso vai? De que forma isso chega? E de que forma impacta o cara lá no outro departamento? Muitas vezes não tem a menor noção. E aí você gera o quê? Individualismo. Gera a corrida pelas metas, por exemplo, mesmo as estratégicas, cada um por si. E se é cada um por si, o plano estratégico não está sendo colocado em prática de verdade. E daí a gente vai ter o impacto no tema do podcast anterior, que é saúde mental do colaborador, bem-estar e felicidade no trabalho. É isso, causa um frenesi. As áreas não se conectam, não tem clareza no propósito. Eu já atuei em empresa que funcionava assim. Você saía do seu departamento para pedir ajuda numa outra. Isso é verdade, gente. Não é ninguém que me contou. Eu vivenciei isso. A pessoa falou para mim. Você saía do seu departamento para ir pedir ajuda num outro departamento, a pessoa falava assim, mas isso tá na minha meta? Não, não tá. Isso aí é uma outra coisa. Não, então você se vira. Colaboração zero. Se não está na meta dele. Ou seja, o planejamento estratégico existe, ele foi desdobrado. Olha como a coisa é sutil. Ele foi desdobrado, ele foi comunicado, mas não da forma adequada. Até porque eu não tenho as áreas conectadas, onde entra aí, no caso, a excelência operacional. Sim. Eu não tenho essas áreas conectadas olhando para um hall, né, um deck de indicadores que eu sei, cada um deles que estão aqui embaixo, onde participa para gerar os dados lá de cima. E eu me sinto responsável pelos resultados da companhia também. É isso. Ele quer o PLR lá no bônus no final do ano. Exatamente. Mas ele não quer contribuir para os resultados, né? Muito bom. Rô, e que recomendação que você dá aí? Eu não vou elencar uma, duas ou três, fica ao seu critério. Para as empresas que querem dar o primeiro passo, querem que a comunicação, de fato, seja um fator crítico para o sucesso, tanto para fortalecer cultura de excelência operacional, quanto para desdobrar a estratégia. Olha, eu diria que tem que começar por viver aquilo que prega. Viver de verdade, né? Se eu quero fazer um planejamento estratégico, eu preciso estar consciente de que o planejamento estratégico precisa chegar nas pontas. Eu preciso estar consciente de que eu preciso comunicar. Para que esse planejamento estratégico faça sentido, aquilo que a gente estava conversando antes, né, de começarmos aqui, eu preciso da prática que, no caso, a excelência operacional traz para a gente, no sentido de fazer com que as áreas estejam todas comprometidas com resultados umas das outras, porque é uma cadeia. E quando a empresa não vive isso, a comunicação... Eu vou dizer para você, Mi, que eu já participei de situações que a comunicação, ao invés de me gerar engajamento, me gerou desconforto. Desconforto, porque aquilo que estava sendo comunicado não era o que eu via na prática. Como, por exemplo... Descompasso. Como aquilo, por exemplo, que a gente falou, da questão por exemplo, da culpabilização. Se a comunicação da empresa chega no sentido de que, olha, a partir de agora a gente pode... Está muito em voga, né, essa questão agora de prototipação, Scrum, metodologias ágeis. Todo mundo quer e não sabe nem, às vezes, por que quer. Tá bom. Só que se eu quero fazer esse tipo de coisa, eu preciso estar aberto a tentativa e erro. E tentativa e erro, o pessoal lá de fora fala muito disso, né? Erre rápido para consertar rápido. Não tem problema errar. Mas se a gente não tem isso na cultura, se você não vive isso que você está comunicando, aí a comunicação, ao invés de gerar engajamento à estratégia, engajamento ao pensamento de melhoria contínua, vai gerar desconforto.
tem que ser genuíno, né? As pessoas não são bobas, né? Ninguém engana ninguém mais. Não adianta usar a comunicação como uma ferramenta para enganar. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Acaba sendo feito. A gente vê que as pessoas fazem por aí. Mas não sustenta. Né? Não sustenta. E não traz o resultado verdadeiro. Aí, quantas vezes eu já fui chamado em empresa que a pessoa fala assim: mas eu já fiz isso. É muito comum, tá? Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Um monte de coisas. Inclusive de comunicação, planejamento estratégico, várias iniciativas. Mas se você fez tudo isso e não deu certo, o que será que tem por trás? Aí quando a gente vai olhar, é a cultura. E a cultura que... Óbvio, a cultura ela é construída por todos. Mas ela tem um papel muito importante quando vem de cima para baixo. E é aí que entra a questão do líder comunicador, do apoio, de ter de verdade um rol de pessoas que estão, no caso, né, pessoas líderes, gestores que estão comprometidos com tudo isso, com o planejamento, com a excelência e com a comunicação. Rodrigo, e nessas andanças suas de consultor, você tem visto as empresas a serem provocadas a convocar a comunicação para se juntar à liderança no desdobramento da... Eu sou essa pessoa que provoca. Eu faço muito isso, mas aí tem vários fatores que tem que ser levado em consideração. Tem empresas que não têm uma área de comunicação, né? Como você falou, às vezes a empresa não tem nenhuma área de comunicação, mas a atividade de comunicação está no RH, por exemplo. Eu já vi acontecer várias vezes. Né? E aí, e também não é ruim. Não. Mas a questão então traz o RH para a mesa e vamos falar de estratégia e vamos falar de cultura. É isso. Não é só, eu vou colocar no mural, eu vou colocar na intranet ou na Intralisa. Não importa. A questão você tem que de verdade buscar fazer com que a comunicação esteja no dia a dia. Se a comunicação não está no dia a dia, não está na vida da empresa... É só uma atividade que o cara faz lá porque diz que faz, né? Eu comunico. Fazer, e não com propósito. Sim. Muitos aprendizados. Agora deu uma clareada. Que bom, nossa, eu estou muito feliz. Do que precisa ser feito. Para quem não acompanhou as dicas para convencer o CEO da empresa ou decisor, é só voltar ao vídeo no comecinho. E aquela ideia que a gente estava falando sobre qual seria, no modelo... ideal, né? A gente sabe que cada empresa está num nível de maturidade e está tudo bem porque é um degrauzinho por vez, mas aquele modelo ideal onde a área de comunicação interna ela tá abaixo da presidência praticamente, ela está conectada diretamente com a área mais alta hierárquica da empresa para ter acesso mais rápido do planejamento estratégico, composta por pessoas que tenham habilidade de articular, envolver liderança, direcionar a liderança, porque não é só articular e envolver, tem que direcionar. Faz assim, faz assado, vamos falar assim. Treinar, formar. E pessoas também com habilidade de executar, aí já na parte tática operacional, esse comunicado para diferentes públicos em diferentes formatos. Exato. Isso. Acho que é isso. É isso. Só trazendo um outro ponto, uma outra reflexão, assim, a gente faz o pessoal assistir o podcast até o final, porque aquelas dicas que a gente deu lá atrás, eu não falei de uma coisa muito importante, que é o seguinte: a alta gestão normalmente é convencida por aquilo que todo mundo conhece. Show me the money. Então, o ponto é o seguinte: se 60% a 90% dos planejamentos estratégicos falham, você está deixando de ganhar dinheiro. E um dos motivos do planejamento estratégico falhar, um deles, né, é a comunicação mal feita. É o desdobramento não feito da forma adequada ou não feito. Caramba. Então, poxa, você quer, né, resultado? Tem que melhorar essa parte também. Não, eu tô cada vez mais convencido que a comunicação interna, cara... Ou seja, comunicação salva, comunicação leva ao sucesso, mas leva ao fracasso, então faça direito. Isso. Claro que não sozinha. E não sozinha. A gente precisa envolver todo mundo, né? Mas, sem dúvida, é aquele negócio que o pessoal fala, né? Se uma peça faltar, já não dá mais certo. Não funciona tão bem. E a comunicação, como eu disse desde o começo e coloco novamente, é um pilar estratégico. Gente, por isso que eu sou apaixonada pela comunicação interna, tá vendo? Fantástico. Não tem como não ser, cara. Eu também sou
suspeito para falar, porque quando a gente trabalhou junto essas iniciativas, a gente sempre se envolveu demais e achava que, nossa, quando você acredita nisso, você acredita que você pode mudar o mundo, que você pode mudar a empresa, que você pode fazer um monte de coisa, sempre, obviamente, buscando essas melhorias. Então, é realmente algo que empolga e engaja, né? Porque transforma de fato. Transforma de fato. Transforma de fato. Se fizer de forma estratégica, pensada, cuidando da cultura, cuidando das pessoas, transforma. Hoje. Inspira. Exato. Hoje a gente está falando principalmente sobre planejamento estratégico e melhoria contínua. Uhum. Mas a gente já falou sobre saúde mental, bem-estar, a gente já falou sobre retenção de produtividade, a gente já falou sobre gestão de crise. Então a comunicação interna ela é uma ferramenta que talvez ainda, vamos falar ainda, vai, que ainda subentende-se que no futuro vai mudar, né? Mas ainda é pouco explorada, talvez, eu pela acho. Grande maioria das empresas, sem generalizar, mas já generalizar. Eu acho. E é muito simples de você entender isso do ponto de vista pessoal, né? A comunicação trata do elo entre seres humanos, Conecta. certo? E onde está o maior, não vou dizer o maior, mas a maior parte dos problemas dos seres humanos? Está nas relações. E, óbvio, envolvendo nisso a comunicação. A comunicação. Então, se a gente não conseguir fazer com que a comunicação, de verdade, permeie e seja algo importante no dia a dia das pessoas, né, a gente não vai conseguir fazer com que os objetivos de verdade, porque aí a gente está falando de objetivos de uma forma sustentável, né, sustentabilidade no seu todo da sustentabilidade. Sim. A gente não vai conseguir atingir esses objetivos. Às vezes até atinge os objetivos, talvez financeiros, mas aí entra aquilo que você falou no episódio anterior, a parte da saúde mental, a parte da crise, a parte, né, de N fatores que tem a ver com relacionamento humano. Fortalecimento de cultura. Que se você não usar a comunicação de forma adequada, não vai dar certo. É isso. É isso. Muito bom? Fantástico. Rô, deixa seus contatos. Quem quiser aí ter uma consultoria do Rodrigo Aguiar, como que as pessoas te acham? Bom, eu acho que o LinkedIn é o mais fácil, embora ele esteja um pouco desatualizado, porque eu estou trabalhando agora na construção do site. Né? Mas pode me contatar por lá. Então é Rodrigo Aguiar Profissional, tudo junto. Tá? Vocês vão me encontrar lá, tem minha fotinho lá, né, tal. E celular, quer que dá também? Pode dar? Fica à vontade. Então... Aguenta o rojão depois. Nossa, fiquem à vontade, pode conectar comigo aqui. É o 11, né, São Paulo, 99582-5265. Pode mandar mensagem, se quiser só bater papo, não precisa nem só ser consultoria, mas se quiser bater papo, né, fazer uma troca de ideias, fiquem à vontade. Ele que tá falando, hein? eu nem gosto, né, disso. Não. Legal. Então, gente, muito obrigada pela audiência de hoje. Foi incrível. Eu tenho certeza que as pessoas vão sair daqui muito mais convencidos de que a comunicação é, sim, um pilar estratégico para fortalecer a cultura de melhoria contínua, excelência operacional, para desdobrar a estratégia de maneira eficiente, para que chegue para todo mundo da forma correta, né, Isso Rodrigo? é algo que eu quero de verdade mesmo, e por isso que eu busco ser esse evangelizador, né? Agora, né, positivo no caso de levar essas coisas, porque eu vejo que a gente tem pouca possibilidade, muitas vezes, de trazer mais resultados, porque as pessoas não sabem de muito do que a gente está falando aqui. Não tem awareness, né? Como fala, não tem conscientização suficiente a respeito da importância de tudo isso. Sim. E aí a gente tem que, antes de entrar com o projeto, também fazer toda uma evangelização, catequização a respeito do que é, para depois conseguir entrar com um projeto de melhoria, ou de planejamento, ou o que for. É isso. Muito bem, mas a nossa audiência vai saber. Poxa, eu fico muito feliz. É isso. Então, muito obrigada, pessoal, por nos acompanhar nesse episódio. Siga as nossas redes sociais, @Intralisa. Acione o sininho do YouTube e acompanhe este e todos os outros episódios. Até mais.